Olá pessoal, tudo bem? Galerinha, essa semana a gente inicia um novo capítulo da apostila de vocês falando sobre emoções, tá? A princípio, só como introdução aqui, eu quero lembrar vocês que tudo antes era muito sistematizado. Todos os estilos e as expressões humanas, elas eram muito sistematizadas, sempre por uma maneira muito única, muito própria e muito singular europeia de ver e de fazer as coisas. Então tudo era ditado a partir da Europa. E aí as pessoas começaram a se incomodar com esse tipo de expressão, e expressão artística, muito igual, muito tradicional, mas ao mesmo tempo muito igual, muito estagnada, digamos assim. E dentro disso, algumas pessoas começaram a pensar numa nova forma de trazer rupturas, mudanças, né? Para essa expressão humana, para essa expressão artística também. Com isso, a gente tem as vanguardas. As vanguardas nada mais são do que novas formas de pensar os estilos de expressão, os estilos de fazer arte, por exemplo, tá? E por isso a gente entra nesse capítulo chamado Emoções, esse primeiro capítulo chamado Emoções, e consequentemente a gente inicia um estilo artístico que, claro, ele também esteve presente na literatura, esteve presente também em vários outros segmentos, né, da expressão humana, mas falando sobre arte especificamente, a gente inicia um estilo artístico chamado romantismo, tá? Diferente dos outros estilos, que eram mais racionais e mais matemáticos quase, né, preocupados ali com linhas, com pontos, com estrutura, né, o romantismo ele pensa mais na questão do sentimento, da emoção. Mas é diferente do expressionismo. O expressionismo ele vai ao cúmulo, né? Ele vai ao total, assim, né? Ele pensa, inclusive, ele visa, inclusive, as emoções do subconsciente. O romantismo não. O romantismo ele visa ali um movimento, ele visa um pensamento mais linear, mais tranquilo, mais, como eu diria, romantizado, tá certo? Importante a gente dizer que, por mais que a gente imagine esse estilo romântico, esse estilo do romantismo, lindo, né? Assim como a gente vê nas histórias, por exemplo, nos contos de fadas, né? Nas histórias, nos filmes, nas animações da Disney, né? E viveram felizes para sempre. O romantismo ele não está dentro desse eixo. O romantismo, né? Tanto na arte como na literatura, ele está dentro de um outro eixo. Ele está dentro de uma necessidade de se expressar e de gostar de alguma coisa a tal ponto em que aquele indivíduo ele daria até a própria vida por aquele ideal, por aquele pensamento que ele tem, né? Então, essa é a estrutura do romantismo. Então, claro que a gente está falando aí sobre colocar acima de metas, de linhas, de geometrização, a gente está colocando os sentimentos, as emoções expressas acima disso. E claro que esse romantismo ele vai além de qualquer outro pensamento racionalizado, tá bom? É mais ou menos isso. Galera, como eu disse na página 12 de vocês, tem 3 perguntinhas. São perguntinhas mais pessoais para vocês responderem. E depois a gente tem um início aí, uma introdução a esse estilo, ao romantismo, tá bom? Que vai falar basicamente isso que eu falei para vocês. É um estilo que vai prezar mais pelos sentimentos, pelas emoções. Emoções essas que buscam um ideal que vale mais do que qualquer pensamento racional, tá? Pelo qual as pessoas seriam capazes de qualquer coisa. Então, só lembrando a vocês, não é aquele romantismo bonitinho, né, das animações e dos contos de fadas, e viveram felizes para sempre, não. Romantismo é aquele pensamento único, aquela força de lutar por um ideal, de lutar por uma verdade que se acredita, né? Custe o que custar, né? Então a gente está mais dentro daquele romantismo do Romeu e Julieta, né? Que é aquele amor que transcende, por exemplo, a própria vida, tá bom? Galerinha, é só uma pequena introdução a esse estilo, a gente vai falar bastante dele ainda, tá certo? Então a gente vai até essa página 13, que tem essa pequena introdução aí ao romantismo. E aí, não se esqueçam de responder o registro de presença, o questionário avaliativo, e bons estudos e boa semana para todos vocês. A gente se encontra aqui no próximo vídeo, tá certo? Tchau, tchau!